Fala pessoal, tudo bem? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz. E eu sou a Ana. E nós somos os brasileiros ao mundo. A gente mora aqui no Canadá e compartilha toda a nossa vida aqui no YouTube. Então se você não quer perder nenhum conteúdo, já se inscreva no canal, assine o sininho para não perder nada por aqui. E também não deixe de seguir a gente lá no nosso Instagram, @brasileirosalmundo, porque lá a gente posta tudo em tempo real para vocês. E no vídeo de hoje a gente vai responder as perguntas que vocês mandaram lá no nosso Instagram. Então se você ainda não segue, você tá perdendo de participar aqui dos vídeos com a gente. Então a gente vai responder tudo, fazer um bate-papo aí bem legal pra vocês, tá bom? Então bora pro vídeo. Bom, vamos lá para a primeira pergunta. Até agora, qual foi seu momento mais feliz, de maior plenitude no Canadá? Eu acho que pra mim foi o momento que a gente se estabilizou, assim, que a gente conseguiu empregos melhores, que a gente conseguiu comprar tudo pra dentro da nossa casa, que a gente conseguiu ficar tranquilo financeiramente. Então acho que pra mim, assim, chegar no nível de estabilidade de vida foi o meu momento de plenitude aqui, e mentalmente também de conseguir me adaptar ao país e estar aqui. Mentalmente a gente não tá muito bem, a gente segue com probleminhas, mas a gente resolve. Mas eu digo no sentido de não sentir aquela necessidade de estar no Brasil o tempo todo, me encontrar aqui de verdade como a minha casa. Eu acho que foi o momento de maior plenitude. Pra mim eu acho que o idioma. Então depois você se acostuma um pouco mais com o idioma, as coisas começam a acontecer. Então você entra mais na cultura, você consegue buscar novas oportunidades, então você consegue dar passos diferentes depois que você consegue dominar um pouco mais o idioma. No começo é muito difícil, a gente acha que tem um nível de idioma, mas aqui na prática é totalmente diferente, e eu acredito que depois que você que o idioma começa a entrar na sua vida, na sua mente, no dia a dia, as coisas vão acontecendo de maneira mais natural. Quanto tempo para pisar no Canadá com job offer, tendo todos os documentos já prontos? Vixe Maria! Para quem não conhece a nossa história, tá caindo aqui de paraquedas, a gente vai deixar linkado aqui ou na descrição o link do vídeo que a gente conta toda a nossa história. A gente não é parâmetro de tempo para nada, porque a gente começou o nosso processo migratório um mês antes da pandemia começar. E aí rolou todo o away, nosso passaporte ficou preso, enfim. Para saber dessa história, clica no link ali e assiste esse vídeo que você vai entender. Mas eu acho que foi mais ou menos 2 anos e meio, né? Da visita exploratória até chegar aqui. 2 anos e pouco. Por aí. Mas se não fosse isso que aconteceu no mundo, o nosso processo teria sido bem rápido. A gente teria chegado aqui, eu acredito que depois de 4 meses depois da minha visita exploratória. Então, devido a essas questões aí, atrasou mais de 1 ano e pouco, 2 anos aí o nosso processo migratório. O plano era 4 meses. Vocês se mudaram com o objetivo de juntar dinheiro e retornar ao Brasil, ou foram para se estabelecer aí mesmo? Bom, eu acredito que o plano inicial era de fato sair do Brasil, a gente não tinha pretensão de ficar lá, e a questão não era nem financeira, né? A gente que pensava a questão da segurança, qualidade de vida, a gente quer ter filhos, então ter filhos no Brasil é muito complicado, porque se a gente quer dar uma educação boa, a gente tem que ter uma condição financeira para pagar uma escola privada boa. Se a gente não quer, sei lá, depender de SUS, a gente tem que ter condição financeira de pagar um plano privado. Se a gente não quer morar em um lugar violento, tem que ter condição financeira de comprar uma casa em um bairro que não é violento. E mesmo assim a gente está exposto, se a gente for na padaria comprar um pão, a gente pode ser assaltado. A gente precisa trabalhar para ter as coisas básicas no Brasil. Então quando a gente decidiu vir para fora, foi pensando justamente na qualidade de vida. Então não, a princípio a gente não pensa em voltar para o Brasil, depois que ter a nossa carreira aqui no Canadá, juntar uma grana, a gente quer continuar por aqui. E fora a experiência de vida, né, também. Eu nunca quis vir, mas agora eu não quero sair daqui, não. Qual visto vocês usaram para emigrar? A gente veio com visto de trabalho através de uma job offer. Vamos deixar aqui embaixo o link do vídeo que a gente conta a história também. E depois a gente conseguiu a residência permanente. Então, com 4 meses que a gente estava no Canadá, a gente se tornou residente permanente, que é o equivalente ao Green Card dos Estados Unidos. Então, a gente pode morar a vida inteira no Canadá. A gente já é residente permanente. O que fez vocês escolherem Moncton para morar? Eu coloquei Moncton no meu radar devido às oportunidades de crescimento e principalmente oportunidades imigratórias. Então, dificilmente um jovem ele vem para as províncias do Atlântico. A maioria deles vão para províncias maiores, como Ontário, Alberta, enfim.
E o que acontece? Como aqui não vem muitos jovens, a província é muito envelhecida. Então a chance de você conseguir uma oportunidade em grandes empresas aqui acaba aumentando. Porque, por exemplo, supondo que uma empresa grande coloque uma vaga, não vai ter muito candidato aqui onde a gente mora para preencher essa vaga. Mas se fosse uma província maior, a quantidade de candidatos que teriam seria muito maior. Então, observando oportunidades de crescimento, aqui foi uma província estratégica para a gente conseguir galgar oportunidades no Canadá. Tanto que hoje, né, eu já consegui entrar na maior empresa de telecomunicação de todo o Canadá. E se eu estivesse concorrendo para a mesma vaga em uma província maior, acredito eu que eu não teria passado devido à quantidade de pessoas. E fora também a questão imigratória, né, como eu falei para vocês. Então, aqui tem muitos incentivos para a imigração, tanto que a gente conseguiu imigrar através de propostas de trabalho e com 4 meses que a gente estava no Canadá já recebemos a nossa residência permanente. Coisa que se a gente tivesse ido para uma província maior, talvez esse tempo para alcançar a residência permanente poderia ter sido muito maior. É muito difícil conseguir uma job offer? Se fosse fácil, tava todo mundo aqui. Não é fácil, mas também não é impossível. A gente costuma falar isso. Para job offer, consegue quem vai atrás. No meu caminho de imigração, eu conheci muitas pessoas que queriam imigrar, só que não foram atrás. E aquelas pessoas que foram atrás, que correram, bateram na porta de empresa, mandaram e-mail, hoje estão aqui. Então, eu percebo que para você conseguir uma job offer ou não, é muita força de vontade, né? Então, se você vai atrás, se você pesquisa, se todo dia você está mandando e-mail para as empresas, tudo, a sua chance vai aumentar. Mas se você não pesquisa emprego, se você não manda e-mail para a empresa, as suas chances vão diminuir. Então, assim, não é impossível, é possível ter, é difícil, muito difícil, mas se você for atrás, se você correr, você pode ser presenteado com uma job offer. Quando a gente fala de processo migratório, nenhum processo migratório é fácil, né, gente? Isso que vocês têm que ter bem claro aí na mente. Mas vai da gente focar no nosso objetivo e correr atrás para conseguir, que nada é impossível também. Isso aí. Como pesquisar o melhor plano para o Canadá, formas de entrar e etc. Todas as informações sobre plano processo migratório, enfim, tudo isso que remete à imigração é tudo no site oficial do governo canadense. Não pesquise em outras fontes, né, a não ser as oficiais, principalmente quando se trata de um processo migratório que é tão importante, tá? Imigrar com visto de turista é aconselhável? Ninguém imigra com visto de turista. Particularmente, a gente não conhece nenhuma pessoa que imigrou com visto de turista pro Canadá, né? Calma. É porque assim, eu entendo como imigrar, a pessoa imigrar, pegar uma residência. Não vai conseguir. Não, tem que ter um caminho migratório. Turismo é para você turistar, não é para você imigrar, né? Então, o Canadá é um país muito correto. Então, você chegar aqui com visto de turismo, você não consegue trabalhar. Você não consegue, sei lá, abrir uma conta de banco, porque você não tem o SIN number, né? O SIN number você só consegue tirar se você tem ou visto de estudo, ou um residente permanente, ou um visto de trabalho. Com visto de turista você não consegue tirar esse documento, que é como se fosse o CPF no Canadá. Então, que é o principal documento aqui do país. Então, a gente não conhece nenhuma pessoa que migrou através de visto de turismo aqui no Canadá, e a gente não aconselha, porque é muito arriscado. Então, não venha por esse caminho. A gente fala que o Canadá tem mais de 100 processos migratórios diferentes. Tem processo para todo tipo de bolso, se você fala o inglês fluente ou não. A gente migrou sem ter muito dinheiro, sem falar o inglês fluente e vindo por um caminho bem rápido, porque a gente pesquisou e foi atrás. Então, assim, são vários caminhos, várias maneiras para você vir legal e a gente não recomenda. E se você quer realmente ficar aqui a sua vida toda, né? Não tem por que você querer o mais rápido, só chegar aqui e não ter oportunidades. Então, pensem bem aí no que é melhor para vocês. Ou arriscar o seu futuro. Exatamente. Você tem muitos descontos em folha ou você ganha a hora limpa? A gente tem desconto, né, gente? Porque a gente é registrado aqui, né? É contrato, né? Não é registro, porque não tem uma carteira de trabalho. Mas, independente, a gente tem os descontos, a gente não sabe como que funciona esses descontos. Eu sei mais ou menos o que é descontado do meu. O meu eu sei que eu tenho que pagar as minhas férias, né? São descontadas mês a mês. Eu tenho um seguro que é como se fosse o seguro-desemprego,
que eles descontam todo mês e se a empresa me mandar embora por algum motivo, eu recebo esse dinheiro. Descontam também a aposentadoria, né, que tem um programa lá, enfim. E tem mais umas taxas lá federais e umas provinciais que eu também não entendo nada. E quanto mais você ganha, mais descontos em folha você tem. Tenho 40 anos, tu acha que com esta idade eu consigo ir para o Canadá? Bom, eu conheci pessoas que migraram com 50 anos de idade, 45, então sim, é possível migrar, mas novamente, a gente volta lá naquela questão. Depende da sua força de vontade. Então, se você realmente quer migrar, você tem que ir atrás da informação correta para você conseguir alcançar o seu objetivo. Não, você ia falar, não adianta nada você falar, eu quero migrar, eu sou migrar, mas você não fazer nada. Então, tira o sonho do papel, comece a correr atrás de tudo que precisa, porque uma hora vai chegar e você vai conseguir vir. E sempre buscar o melhor processo imigratório de acordo com o seu perfil. Não adianta vocês olharem o nosso processo e falarem, eu vou por esse caminho, mas às vezes o seu perfil não vai bater com o processo imigratório. Então, estudem o perfil de vocês e estudem todos os processos imigratórios para vocês entenderem em qual processo o seu perfil vai se encaixar melhor e você vai ter mais chances de migrar. Você já foi falando francês, não fala até hoje. Nem eu. Só sei bonjour, ça va, très bien. Très bien. Ça va bien, et toi? Je n'ai pas français. Esse aí eu não aprendi ainda. Droga. É que eu não sei falar francês. É isso que fala. Je n'ai pas français. Eu não sei falar francês. Mas a gente não veio falando e não fala até hoje. Eu acho que ela falou do meu trabalho da limpeza aqui. Como é que consegue motivação para fazer o trabalho? Trabalho no mesmo e não gosto por ter de correr. Gente, eu acho que depende muito do seu ambiente de trabalho. No meu ambiente de trabalho eu não preciso correr. Eu tenho o dia todo para fazer aquela função, então eu não preciso ficar correndo para terminar logo as coisas, né? Então aí teria que ver se você realmente não tá infeliz com o seu trabalho, o local de trabalho e não a função que você tá fazendo. Porque eu gosto muito da função que eu tô fazendo e do meu local de trabalho, então talvez trocar de trabalho aí pode ser uma boa. Máquina de lavar é no apartamento ou no prédio? Depende do prédio. A nossa é na nossa unidade, a gente tem uma lavanderia. Inclusive tem tours do nosso apartamento aqui no canal, então se você não assistiu ainda, vai depois que terminar de assistir esse vídeo, vai lá e assiste. A nossa é aqui dentro, mas tem alguns apartamentos que é no corredor, então é comunitário, mas o nosso não. E esse comunitário você tem que colocar moedinha. É pago. Luiz Otávio trabalha com o quê? Já tem vídeo aqui no canal sobre o meu trabalho, então se você não viu, depois desse aqui, corra lá assistir também. Em qual área Luiz conseguiu o job offer? Consegui na área comercial, então a minha vida inteira eu trabalhei com vendas, com atendimento ao público, então para você migrar para o Canadá, você tem que ter experiência de acordo com o que você faz. Então, como eu tinha experiência em área comercial, eu busquei uma oportunidade e consegui migrar através de uma oportunidade com vendas. Vocês acham que vale a pena contratar alguém para aplicar para o visto para o Canadá? A gente fez todo o nosso processo sozinho, né? A gente, no caso, o Luiz. Mas o que a gente sempre aconselha é assim, se você não tem tempo, porque necessita tempo e paciência para aplicar sozinho. Porque você vai ter que reler 50 milhões de vezes. Tem coisas no site do governo que a gente não consegue entender ou que às vezes tem duplo sentido. Então você tem que ter tempo, dedicação, paciência, muita leitura. E se você se sente confiante em fazer sozinho, vai atrás e faz sozinho. O Luiz fez tudo sozinho, eu nem olhei os papéis. Mas se você não se sente tão confiante assim, se você não tem tempo, busque ajuda de alguém de confiança também. Não contratem qualquer pessoa para entregar o sonho de vocês na mão de qualquer pessoa. Então busquem alguém de confiança que tenha, algum colega seu que teve experiências positivas, enfim. Busquem sempre alguém de referência aí, tá? Mas eu acredito que é possível fazer tudo sozinho. Eu apliquei sozinho para o meu visto de turista, depois apliquei sozinho para o nosso visto de trabalho, depois apliquei sozinho para o nosso visto de residência permanente e para a cidadania possivelmente vou aplicar sozinho. Então assim, é possível, como a Ana falou, releia, busque um profissional que possa fazer esse serviço por você. Mas se você se sentir confiante, vai na fé. Consigo arrumar emprego aí em Moncton falando só francês? Gente, eu conheci uma pessoa até hoje que só falava francês, que trabalhou comigo dias atrás. E eu acho, não sei se consegue, mas eu acho muito difícil, porque, tipo assim, a pessoa não conseguia se comunicar, sabe? Porque aqui, por mais que seja bilíngue, a maioria fala
ou os dois, ou só inglês. Então acaba que você vai ter mais dificuldade se você falar só o francês. Ainda mais que a grande maioria dos imigrantes aqui falam só o inglês. Bom, mas assim, se você só fala o francês ou, enfim, quer falar francês, vá para uma província que fala francês. No caso, Quebec. Então, Quebec é só francesa, tá? Algumas cidades de Quebec falam um pouco de inglês, mas a grande maioria das cidades em Quebec é francês. Então, eu acredito que 95% de todas as cidades do Quebec é francês e as 5% falam um pouco inglês, mas predomina o francês. Então, se você só fala o francês, não venha para cá. Vá para uma província que só fala o francês. Eu acho que vai ser mais fácil, gente. Na cidade que vocês moram, tem shopping e outlet? Tem shopping. Eu posso considerar Marshalls um outlet? Posso, né? Ah, mas tem. Da Tommy que fechou. Não, fechou, então não tem mais. Mas não tem um outlet assim, igual tem em Montreal, por exemplo, aquele que a gente foi lá, que tem as lojas das marcas mesmo, não. Mas tem a Marshalls, que é como se fosse um outlet, só que vende todas as marcas do universo. Tem a Old Navy também, só que a Old Navy não é muito forte aqui, né? É mais forte nos Estados Unidos. Mas não é outlet. É assim? A Old Navy é outlet? Sim. Nossa, não sabia. Mas enfim, aqui em Moncton não tem muitas opções de loja. A gente tinha Tommy e acabou fechando, agora tá fechando mais uma outra loja aqui. Então acaba que às vezes a gente vai pra Halifax pra fazer compra, que é mais fácil. Tem cinema em Moncton? Tem, gente, um só. E o cinema aqui fica fora do shopping. É no mesmo mall, mas é fora do shopping. Aí vocês podem tomar água da torneira e cozinhar ou tem que comprar em supermercado? Pode. Aqui onde a gente mora, a água é muito pura. Dizem que a água da torneira é até melhor do que a água de garrafinha. O que a gente faz é o seguinte, a gente compra uma brita. A brita é uma garrafa que vem um filtro. Então a gente enche com a água da torneira e deixa na geladeira e bebe normal. A gente acha que melhora o gosto, não sei. Pode ser só... mas água é água. Sem dinheiro para investir, quais dicas vocês dão para aprender inglês? Gente, tem tanta coisa gratuita na internet, até o Duolingo mesmo. Tem no YouTube vários vídeos que ensinam inglês desde o básico. Então, estuda aí por conta própria, compra um caderninho, senta ali, se comprometa a estudar 1 hora em frente ao computador, em frente ao celular, enfim. A gente passa o dia inteiro com o celular, que custa a gente tirar ali uma meia horinha do dia para ir treinando, praticando. Então, tem N lugares aí para treinar inglês ou francês, anyway, de graça. Fora que você, por exemplo, tem um Netflix. Ao invés de ver filme em português, bota em inglês. Então você vai acostumando o seu ouvido. Você vai vendo mais ou menos como as pessoas falam, vai treinando, enfim. Hoje tem a internet que possibilita várias coisas, né? Então eu acredito que tem muitas possibilidades aí para você aprender inglês sem ter que pagar um professor. E começa colocando legenda em português e depois vai tirando aos poucos. Vocês pensam em se mudar de Moncton no futuro? Quem sabe? Assunto para um próximo vídeo. Passa-se muito frio na rua ou as roupas dão conta? Gente, as roupas dão conta, tá? É só aprender a se vestir bem aí. E se você chega aqui e tem carro também, você não vai ficar muito tempo exposto, então nem precisa se preocupar com a quantidade de roupas, tá? E as roupas aqui são diferentes das roupas do Brasil. Então as roupas são próprias para frio pesado. Então, por exemplo, a gente tem jaqueta aqui que aguenta menos 40 graus. No Brasil, se a gente for comprar, é absurdo de caro. Aqui pra gente é acessível, porque o país é gelado, então as roupas têm mais preparo sim, e a gente não sente muito frio na rua. E dentro de casa, todo mundo pergunta quanto que fica em torno de 18, 20 graus, né? 22 por aí, fica essa temperatura. Por exemplo, lá fora agora tá menos 20 por aí, a gente tá só de camisa. Como é a segurança por aí? Não vamos falar que não tem nada, né? Porque tem, em todo lugar do mundo tem alguma coisa, algum problema. Mas a gente se sente muito seguro aqui. A gente mora no primeiro andar. Nossa, tô bocejando, calma. A gente mora no primeiro andar, a gente não tem medo, a gente anda na rua com o celular, com fone de ouvido, a gente não tem medo de assalto aqui. O que tem de assalto por aqui é furto de bicicleta, né? E que também é furto, não é ninguém com a arma na tua cabeça. Tem furto de alimentos, de utensílios nas lojas, tem muito. Inclusive, os canadenses que furtam, a gente descobriu isso numa conversa com os colegas. Mas de resto eu acho bem ok, assim, né? Não é um país violento, né? Então não tem assalto, não tem... Como a Ana Paula falou, são pequenos furtos.
encomenda da Amazon, não sei o que, é isso. Então, nenhuma pessoa vai roubar o seu carro, roubar o seu celular, até porque aqui não tem mercado para isso, né? Ninguém compra. Então, quem que vai comprar o aparelho roubado? Sendo que o aparelho, qualquer pessoa pode comprar, com um mês de trabalho pode comprar 2. Então, assim, não tem um porquê eles roubarem, sendo que o país proporciona as pessoas terem acesso às coisas. Então, por ser um país de primeiro mundo, a violência aqui é infinitamente menor do que é a violência no Brasil. Por exemplo, quando a gente foi para o Brasil, o medo vem automático. Então a gente saía para a rua, já a Ana Paula escondendo o celular nos peitos, eu deixava o celular em casa, as correntinhas que eu tenho desde que eu nasci eu deixava em casa para não ser assaltado, porque a gente sabe que a situação é difícil e a gente já presenciou. Então assim, aqui no Canadá não tem isso, né? Inclusive, agora que eu tava pensando que você falou de celular, aqui não tem loja que vende celular de segunda mão. Não existe. Aquelas lojinhas de consertar iPhone e revender, aqui não tem. Não. Agora que eu pensei nisso. Conseguiram achar trabalho rápido? Bom, eu já vim com emprego, né? Então eu já vim empregado pro Canadá e comecei a trabalhar desde o meu primeiro dia que eu tava aqui, né? Eu consegui, eu conheci a pessoa... Gente, pera... Eu também consegui na minha primeira semana que eu cheguei aqui, eu conheci a pessoa, ela falou, oi, estou precisando de alguém. Eu falei, oi, estou precisando de dólares. E aí eu fui contratada. Mas mentira, porque antes disso eu trabalhei uma semana em outro lugar, né? Inclusive, eu acho que eu nunca falei isso no Instagram, mas eu trabalhei uma semana em um outro lugar, só que eu não tinha inglês suficiente pro trabalho que eu ia fazer. Aí eu chegava em casa desesperada, chorando, e falei, eu não vou mais, porque eu não tenho inglês pra isso. E aí fui pra faxina, e hoje eu tô muito feliz ali, não penso em sair tão cedo dali. Bom, vamos pra última pergunta. Por que vocês compraram um carro tão grande? Bom, por quê? É considerado um carro grande, mas aqui no Canadá esse carro não é tão grande assim, ele é considerado um carro médio, tá? Aqui existem caminhonetes que parecem um trator, que passam na rua assim, que tem, sei lá, 50 metros de altura, aquelas Dodge Ram que nem tem no Brasil ainda. Então esse carro ele é considerado um carro médio aqui no Canadá. O nosso primeiro carro era um carro hatch, pequeno, ele atendia as necessidades, só que a gente percebeu que a gente precisava dar um passo a mais. Então, como a gente vai para o nosso segundo ano de Canadá, a gente pensou, e é um carro assim super bom, a gente até já gravou o vídeo dele aqui para vocês, né, que quem não viu, depois veja também, que já tem uma pá de vídeo para vocês verem, né? E é isso, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, já clica aqui, se inscreve, ativa o sininho de notificações para não perder nada por aqui. E também não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, @brasileirosalmundo, porque lá a gente posta tudo em tempo real para vocês. E vocês podem participar das caixinhas de perguntas. Isso aí. Tchau, até o próximo vídeo. Até mais, tchau.